Fala, galera! Vamos agora analisar a segunda temporada de El Cid na Netflix. A lenda castelhana de Rodrigo Dias de Vivar, histórico guerreiro espanhol. Herói, traidor, lenda. Roda a vinheta, é o Capô no ar. Muito bem, galera. Então vou convidar agora, logo do início, um especialista em cultura e história espanhola, o próprio espanhol, Fábio Silvestrini Aparicio. Fábio, conta pra gente aí um pouco dessa história de quem foi esse personagem mesmo, da história mesmo espanhola, quem foi El Cid, quem foi esse tal de Rodrigo Dias de Vivar. Conta pra gente aí, Fábio. Vamos lá, Dom Rodrigo Dias de Vivar, conhecido como El Cid. Eu, desde pequeno, escuto falar dessa história. Para mim, marca bastante, porque a gente sempre escutei, desde criança, El Cid Campeador, que a gente falava que é o El Cid Campeador, o senhor do campo de batalha, Campedoctor. Então, assim, El Cid é um guerreiro espanhol na época, lá dos anos 1060, né? Que foi um dos primeiros guerreiros da Reconquista. Para quem não sabe, Espanha era dominada quase que sua totalidade pelos muçulmanos nessa época, e os reinos cristãos eram divididos eram fatiados, né? E El Cid era, na verdade, foi um guerreiro que ele servia ao rei cristão, né? Que com o tempo da história, a história apareceu graças ao El Cantar del Mio Cid, que na verdade é um cantar, é uma história escrita de forma, é um poema muito famoso na Espanha, e através do poema, para quem não sabe, foi estudado o personagem Rodrigo Dias, El Cid. Então, e aí criou-se não, né? Evidenciou-se o Cid histórico, que é o que a gente vê nessa série aí, com algumas incoerências, até porque para nós que crescemos e escutando a história dele, ele era um herói e não deixa de ser, até por conta da Reconquista, mas ele foi até um certo ponto. Depois, muitos não gostam, mas depois ele se tornou um mercenário e isso será visto, espero, né, Wagner, que isso seja visto na série mais à frente, né? Legal, Fábio. E nós fizemos análise lá no site do Capô da primeira temporada, né? Então, para o pessoal entender, a primeira temporada vai mostrar um pouco do crescimento, da infância, de como ele chegou a se tornar ali, entrar um pouco, ajudar o pessoal na corte e tudo mais. E até que ela termina ali, um pouco antes da morte do rei Fernando, que ele, no leito de morte, ele divide, né, o reino ali entre os seus filhos e filhas, né? E prometendo que eles nunca guerreassem entre si. Ele pede, a primeira coisa que ele pede para fazer essa promessa, né? Tudo mais. Inocente. E acompanhando, o El Cid, para o pessoal que não acompanhou a série, o El Cid não é um príncipe, não é um herdeiro, mas vai se tornar depois um cavaleiro que vai acompanhar um desses reis, né? E a primeira temporada chama muita atenção por conta da cenografia, né, Fábio? Nós falávamos lá na... Exato. Sensacional, né, cara? O personagem principal, né, ele trabalha a questão, né, o Jaime Lorente, ele tá no La Casa de Papel, Elite, tem um elenco de top, e diz que a maioria não usou, né, CGI nem nada. É gravado mesmo lá no interior da Espanha, com os castelos, um negócio bem legal. A roupa do Jaime, por exemplo, do personagem do El Cid, disseram aí que pesava 20 quilos. É um negócio, os caras capricharam mesmo na cenografia, né? Mas o que você achou dessa segunda temporada, Fábio, do que nós assistimos aí agora, nesses episódios? Um pouco só do que você trouxe, é isso mesmo, Wagner. Eles gravaram um cenário, se você olhar ali, quem tiver uma TVzinha 4K ali, dá uma olhada, fundo verde pouquíssimo. Isso, cara, brilhanta demais a produção. Eu lembro de ter assistido a série Roma, provavelmente você também viu. Ele era caríssima, justamente por não ter CGI, tudo levado à perfeição. Isso me chamou muita atenção. Em relação à primeira e segunda temporada, a segunda temporada, principalmente, eu acho que a história está muito lenta. Né? Ela está muito lenta, são só 5 episódios, ela está muito lenta porque a história do Cid está extremamente no início.
E quando a gente fala de streaming, e aí você e eu gostamos bastante dessas séries históricas, a gente lembra sempre do Marco Polo na Netflix, onde a gente começa a gostar, cancelou. E aí a gente, poxa, tá tão legal ali, e essas séries custam muito caro, né? Sim. Com o elenco que você falou, assim, para nós aqui no Brasil, a gente não tem muita familiaridade com os atores, porque os atores a gente sabe pela Casa de Papel e o Elite, né? Mas tem outros atores ali que fizeram grandes outras séries, como Isabel e outros filmes espanhóis e alguma coisa assim. Para o mercado espanhol, eles são atores de alto custo, né? São atores famosos. Eu gostei dessa segunda temporada. Ela continua com a parte cenográfica muito bacana, mas ela, acho que, pelo menos do meu ponto de vista, sabe, Fábio? Sim. Eu muito pesquisar sobre a história do Cid. Mas ela ainda está muito na trama política e principalmente no romance, porque também o cara é um galã ali, espanhol e tudo mais, então vão dar enfatizada com o cara como um centro ali e tudo mais. Só que acho que ficou muito, né? Acho que se fosse talvez uma temporada só, com 10 episódios, 5 da primeira, 5 da segunda, não teria sido cansativo. O outro a gente fez análise lá para dezembro do ano passado, então essa foi 6, 7 meses mais ou menos, demorou um bom tempo. O que a gente espera agora é que a cena pegue fogo mesmo, né? Porque, por exemplo, nessa segunda temporada, as cenas de guerra mesmo que são pesadas, que deveriam ser por conta da divisão ali dos ex, né? Os filhos do Fernando depois que começam a guerrear entre si, que deveriam gastar um bom tempo, usa 10, 15, 20 minutos de um episódio. Poxa, sabe? E ainda que tem, né, Wagner? Se a gente lembrar da primeira temporada, o que a gente mais queria ver eram as guerras e não tiveram. Elas estão ruins? Não, não estão ruins. Uhum. Ela é o problema, e até tiveram bastante guerras, né? Mas assim, elas são curtas, elas são, obviamente, com uma economia de orçamento, assim, não são feias na economia de orçamento, são curtas pela economia de orçamento. E outra coisa que chamou a atenção, a propaganda foi feita, principalmente aqui no Brasil, né? A propaganda feita para a primeira temporada foi estrondosa, eu acho que chamando muita gente, com o Jaime Llorente como protagonista para chamar atenção e tal, então a gente tinha divulgação em todo lugar. Nos surpreendemos com a segunda temporada, Wagner. Ela estava lá, nós não sabíamos. Sem nenhuma propagandinha, nem mesmo no Prime, né? Então, assim, é uma coisa que me preocupa até para o segmento, porque a gente está gostando da série e, ao mesmo tempo, talvez o público brasileiro não tenha se familiarizado. Ponto muito importante, quando é falado em árabe, é falado em árabe. Isso. Estamos em série estadunidense, onde todo mundo fala inglês, o inglês é maravilha para todos. Não tem o Capitão América. Não tem Capitão América. Aqui se fala em espanhol, quando tem que falar espanhol, se fala em árabe, quando tem que falar em árabe. E algumas palavras até da época, típicas da época, né? Então, isso me chama muita atenção. Wagner, só para a gente não esquecer, tem incoerências históricas, sim. Isso que eu ia te perguntar. Incoerências históricas, sim. Algumas coisas, Cid, às vezes, na primeira temporada é chamado de Cid, no começo não é chamado de Cid. Agora, Cid ele é chamado quando ele vai trabalhar lá na frente para os árabes, que ainda não é a questão. A espada que leva o nosso querido Jaime Llorente não é nenhuma del Cid. Primeiro, tem uma polêmica muito grande na Espanha, onde eles não usam a famosa tizona. Tizona só vai aparecer mais à frente na história, então não é um motivo de preocupação isso, mas sim é um motivo de preocupação porque eles reproduziram a espada de Carlos Magno para o Jaime Llorente, que obviamente... Não era o pai dele? Falou não, que era o pai dele que deu a espada. Não era o pai dele. Então, assim, essas coisas... Mas, assim, o produtor falou, não, mas é só uma coincidência. Não é uma coincidência, ela tem tom perfeita. Se vocês tiverem curiosidade de ver a espada de Carlos Magno, que ainda existe, não é a mesma. A espada verdadeira de Cid, que nós veremos lá na frente, tem duas, tem a colada e a tizona. A tizona, que é a mais famosa, ainda está em exibição no Museu das Armas, na Espanha. E assim, e muito mais da história. Então, são algumas incoerências históricas. Ele ainda não ter barba me incomoda bastante, porque naquele tempo não era fácil se barbear, apesar dos romanos... Mas ele é um galã, né, Fábio? Ele é um... Mas incomoda, né? Tem que ter uma barbinha feita ali, ó, na navalha, ali no machado ali. Ó. É rústico. Mas, assim, do resto, eu acho que
está muito bem representado, os palácios são simples, se você for ver, para a época são simples, eram simples mesmo. A questão do cristianismo pega pesado, você mais do que ninguém sabe, né, senhor Botelho? E eu estou gostando e gostaria que continuasse, porque, tem muita história a ser contada, muita história mesmo. Acho que nessa terceira temporada eles poderiam dar uma engatilhada, né, Fábio? Principalmente porque agora deu-se a entender no final da segunda de que vai estender um pouco desta, entre aspas, unificação forçada espanhola, né? Principalmente agora porque se espalharam ali, né? O rei Afonso fugiu e talvez, pelo que eu pelo menos entendi, não sei se você me corrija por parte histórica, talvez vai ter a integração de Sevilha, Granada e Toledo, talvez para uma grande guerra e conquista desses espaços e com os que eu contar o que vai ser. Nessa temporada não teve tanta influência moura assim, né? Dos muçulmanos. Ainda não. Bem fraca, porque a primeira teve um pouco mais, né? Mas quem sabe aí, depois até o Conde de Barcelona pode entrar, né? Por conta da venda dos serviços do El Cid, que era vamos dizer, um mercenário. Quem pagasse mais, você me contou isso também sobre história, ele ia embora e tacava pau. Mas acho que tem muita coisa para a gente acompanhar aí nessa bonita filmografia, figurino, cenário, acho que rende bastante aí, né? Fábio, que nota você daria para essa segunda temporada? Eu acho que eu daria, vamos lá, um 7, porque tudo coisa que a gente falou, tudo mesmo, eu acho que ainda ela é o medo dela acabar prematuramente na aposta de poucos episódios. E vai, não vai. Então, assim, isso me incomoda um pouco. Alguns errinhos ali históricos que a gente comenta. Eu acho que um 7 está bem dado, com uma probabilidade de a gente tirar daqui a pouco um 8, um 9. E se tomare que tenha uma conclusão, quem sabe um 10, né, Botelho? Vamos lá. Na primeira temporada, eu dei lá no site do Capô a nota 8 para a primeira temporada. Nessa agora, eu vou dar um 7,5, porque um 7 eu acho que a gente deu em outros filmes aí que eram bem chechelentos aí. Esse tá bem caprichado aí de filmografia. Olha, verdade, você assim, né? Opinião. Vou continuar. Acho que dá um 7,5 ali e tudo mais. Com chance de 10, fácil. Mas desde que consigam mesmo investir isso daí e aproveitar essa galera. E que não, pelo amor de Deus, Netflix, nos escute aqui no Capô. Não termine mais uma série pela metade, sem terminar a história, como Marco Polo, como tantas outras que estão por aí, né? A gente falou... E a Amazon não faça a mesma coisa com o El Cid, né? Pelo amor de Deus, né? Porque, olha, os caras daí, né? Fica o recado para todos os streamings aí. Mas é isso aí. Obrigado pelas suas considerações aí históricas, Fábio El Cid. Se você gostou, compartilhou, não concorda, escreve aí pra gente, se inscreve aqui no canal, clica nas notificações, curta, comente, compartilhe. É isso aí, Capô no ar. Valeu, Fábio. Abraço, até mais. Valeu!